Boa noite. Hoje a gente vai dar seguimento à nossa aula de pneumática, nossa aula 4, utilizando o simulador do FluidSim da Festo. Então acessem o arquivo principal, esquerdo no mouse, PIN, FLSim. Lembrando, para puxar os equipamentos em biblioteca, FluidSim versão geral, ok? Então, hoje a gente vai fazer o circuito 3 e apresentar mais dois equipamentos e a função deles. Então vamos manter, por enquanto, o nosso cilindro de simples ação retorno por mola. Cliquem com esquerdo do mouse duas vezes. Ok? Vamos acrescentar duas botoeiras ou válvulas direcional de duas posições, 3 vias. Então, essa aqui e esta aqui. Clique em duas vezes com o esquerdo no mouse. Vamos manter manual, puramente mecânico, botão retorno por mola, ok. Na segunda, a mesma coisa. Manual, botão retorno por mola. Alimentação, que é a simbologia simplificada do compressor. Vamos conectar com o esquerdo do mouse do compressor uma mangueira na entrada 1 dessa botoeira direita e na entrada 1 da botoeira esquerda, conectando com a mangueira. Relembrando, o ponto preto significa acessório, que é um T. No caso aqui está indicando uma mangueira, duas mangueiras, três mangueiras. Tá? O equipamento de hoje é uma válvula de simultaneidade, mais conhecida como válvula E. Então vamos colocar aqui. Tá? Como é que funciona essa válvula? Se o ar entrar aqui somente no lado esquerdo, ela tranca o ar. Se o ar entrar somente aqui na posição no lado direito, ela também tranca o ar. Então ela só vai deixar, conforme a norma ISO de simbologia, né, numérica 1219, sair o ar na posição 2, se tiver pressão de ar tanto no lado esquerdo como no lado direito. Aonde se aplica isso? Em muitos equipamentos, os operadores eles apertam uma botoeira e a segunda mão fica desocupada. Isso pode ocasionar um acidente, né? Um esmagamento de mão, cortar um dedo ou algo assim. Então, em muitos equipamentos, como imprensas, se utiliza para acionar o equipamento dois botões, né? O operador tem que apertar dois botões ao mesmo tempo. Isso que acontece? Ocupa as duas mãos do operador, evitando acidentes. Então isso seria uma aplicação da válvula E. Então aqui, para acionar esse cilindro, o operador tem que usar tanto a mão esquerda como a mão direita, e isso evita acidente. Então, seguindo na nossa ligação, vamos com o esquerdo no mouse, quando ficar verde aqui na posição 2 de trabalho, conectem mais uma mangueira, com o esquerdo no mouse, na segunda botoeira, conectem mais uma mangueira. Outro equipamento que eu queria agregar é a válvula de fluxo unidirecional. Então vamos colocar uma aqui. Tá? Como é que funciona isso? Relembrando, as válvulas de fluxo, qual é a única função da válvula de fluxo? Regular a vazão e principalmente a velocidade do equipamento. Relembrando que ela é composta, como visto na última aula, um parafuso recartilhado. À medida que tu aperta, diminui a velocidade. À medida que tu afrouxa, aumenta a velocidade. Não é quantitativo, é visual. Na aula anterior a gente viu a bidirecional, que à medida que tu diminui a velocidade, diminui tanto no avanço como no retorno do cilindro, a velocidade. Nesse caso, só vai regular a velocidade em um sentido. Qual? O
o sentido da seta indicado na válvula. Uma outra observação, por isso que a simbologia é tão importante, que botoeiras, válvulas solenoide, enfim, assim por diante, todas elas têm uma placa com essa mesma simbologia. Uma válvula E vai ter essa simbologia nela. Uma válvula de fluxo unidirecional vai ter uma placa com esse desenho, facilitando a identificação. Então, nesse primeiro exemplo, eu quero regular a velocidade apenas no avanço do cilindro. No retorno, ele vai retornar rápido, conforme a vazão fornecida pelo compressor. Relembrando, pressão não regula a velocidade, apenas a válvula de fluxo regula a velocidade. Porque o que ela regula? A vazão do ar. Então, eu estou regulando aqui apenas a velocidade. E a força? A força é a mesma. Então, conecto aqui uma mangueira na saída 2 da válvula E, no lado esquerdo. Posso baixar um pouquinho aqui. E na saída aqui, conforme a seta, conecto mais uma mangueira na entrada do cilindro. Ok? Se eu clicar duas vezes em cima da válvula de fluxo, está aqui 100%, o parafuso está totalmente frouxo, ou seja, a velocidade do cilindro é rápida. Tá? Então, para eu conseguir apertar esses dois botões, eu vou ter que usar aqui no computador a tecla Ctrl. Então, pressionem a tecla Ctrl, ok? Antes disso, eu vou acionar aqui a simulação, iniciar, ok e sim. Pressiono a tecla Ctrl e com o esquerdo no mouse, pressione um botão. Como a tecla Ctrl está pressionada, o botão não volta. Comprovando aqui. Nesse caso, só tem pressão de ar no lado direito da válvula, então não passou o ar na posição 2, só vai passar quando tem pressão nos dois lados, ou seja, o operador é obrigado a apertar os dois botões e utilizar as duas mãos ao mesmo tempo. Ok? Então mantém a tecla Ctrl pressionada e com o esquerdo do mouse pressionem o segundo botão. Então, passou o ar e o cilindro avançou. Quando tirou o dedo da tecla Ctrl, o cilindro retornou. Então, para demonstrar a válvula de fluxo, clico duas vezes em cima dela e vou apertar aquele parafusinho recartilhado. Vou colocar aqui 30% da velocidade. Relembrando, nas válvulas de fluxo, tu não consegue regular um valor numérico, é um valor visual, né? À medida que tu aperta ou afrouxa o parafuso. Então eu diminuí 30%, 70%, né, a velocidade. Confirme em OK. Então o que tem que acontecer aqui quando eu acionar esse circuito? O cilindro vai avançar devagar e retornar rápido. Então pressiono a tecla Ctrl, aperto o primeiro botão esquerdo do mouse e o segundo. O cilindro avançou lentamente e quando eu tirar o dedo da tecla Ctrl, ele retorna rápido. Tirando a simulação aqui em parar, como eu faço agora para inverter isso? Nesse caso, no nosso exemplo. Tiro as duas mangueiras da válvula de fluxo, clico nelas com o esquerdo do mouse, deleto, e a segunda deleto. E conecto a mangueira invertida. Então, conecto aqui com o esquerdo no mouse 2 aqui, na válvula de fluxo, e aqui. Então, o que está significando? Como eu inverti as mangueiras, o sentido do controle conforme a seta da válvula de fluxo, ou seja, na velocidade, eu vou regular a velocidade apenas no retorno. Eu não vou ter controle do cilindro na velocidade no avanço. Como eu inverti as mangueiras, o meu controle da velocidade, que agora está reduzido em 30%, então vai ser no retorno. Então o que vai acontecer agora quando eu simular? O cilindro vai avançar rápido, como esperado, e conforme a válvula de fluxo ele vai retornar lentamente. Para simular, aqui no play, ok, sim. Pressiono a tecla Ctrl, aciono um botão
e só vai acionar o cilindro apertando os dois botões, ocupando as duas mãos do operador. Avançou rápido, como esperado. Retirando o dedo da tecla Ctrl, o cilindro retorna lentamente. Ok? Como observado aqui, o retorno, nesse caso, é mais lento, devido à dificuldade, à restrição de passagem do ar nos equipamentos, né? Aqui indicando que nas duas botoeiras em 3 e 3, o ar está liberando para a atmosfera e o ar que vem do compressor está retido nas duas botoeiras. Ok? Então, o objetivo dessa aula, como demonstrado, foi eu demonstrar aqui a válvula E, ou de simultaneidade, e a aplicação dela, assim como uma nova válvula aqui que a gente viu, a válvula de fluxo, que regula a velocidade unidirecional, ou seja, em apenas um sentido. Tá? Para finalizar, apertem aqui parar a simulação, salvando o nosso circuito. Uma observação muito importante, nunca salvem direto aqui em salvar, porque ele vai salvar em cima do equipamento, do primeiro equipamento que tu colocou, ou seja, do cilindro. Sempre salvem o circuito de vocês em salvar como. Então, no caso, eu vou manter aqui a minha mesma pasta em área de trabalho. Em exemplos pneumática. Nesse caso, na aula 4, eu vou colocar, que é o que foi feito, o circuito 3. Salvo. Ok? Acredito que a aula foi de grande valia, tá? Obrigado pela atenção de todos.